Ok, minha gente, já de volta e mais uma vez falando aí da Serra Média, agora em Teresópolis, Serra Média ali com mais de 30 especialidades médicas também, além das terapias complementares, além dos exames laboratoriais, saúde do trabalhador e consultas a preços populares e ainda tem o check-up por R$ 40, o hemograma completo por apenas R$ 40, Serra Lab, que fica dentro da Serra Média, e a clínica da doutora Gabriela também está ali agora, né? Também está ali na Serra Média. Aliás, hoje eu vou dar uma passadinha lá para bater papo com eles outra vez. Ontem eu estive lá, hoje eu vou lá, e a semana que vem eles vão estar aqui. A Marilene Braga botou aqui, bom dia, minha opinião sobre a calçada da fama, para ficar atraente, teria que ser revisto os fios aparentes, isso é na cidade inteira, né? O piso parece que está nascendo fio. O piso de pedras arrumados, até porque com chuva fica intransitável por causa dos bolsões d'água. Foi o que eu falei no início, né? Calçada da fama é horrível. Aquilo ali tem que passar por uma reforma geral, mas o empresário tem que entrar nessa aí. Aí já a coisa fica mais difícil. O mundo em que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? A pandemia não acabou, ela continua aí, mas esse mundo que a gente está vivendo, a nossa cidade, o turismo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo geral. Tá? Eu tenho aqui, as duas estão hoje juntas, a Maristela e a Bibi. Como eu falei com vocês ontem, as duas estão aqui. Mas eu também tenho umas fotos aí que eu quero mostrar para vocês. Maristela, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. E hoje, com a minha amiga Bibi, finalmente a gente consegue se encontrar aqui. A gente conseguiu armar, né? Bi. Hoje ele vi, né? É. Eu fico muito feliz de estar com a Maristela aqui. A gente é amiga há muito Teu microfone. Olha, esse tempo todo aqui, o microfone desligado. Mas é uma delícia estar aqui hoje, mais como Bibia, com a minha amiga Maristela, de tantos anos, e que a gente se dá tão bem, faz sempre essa festa, né? É sessão de foto no estúdio, é bagunça com Hélio, é o clima que a gente gosta. Sessão de foto no estúdio, vocês querem ver? Manda aí. Tá aí contigo, Alex? Ó, olha só, ali a Maristela tirando foto da Bibi e a Bibi tirando foto da Maristela. Ali é a Bia abaixada, arrumando o telefone. Ali tem. Ali a Bibi está em pé, ali também arrumando o telefone para tirar mais uma foto. Tá? Tem mais uma aí. Essa bagunça, né? Tiraram essa foto de vocês aí. Tá vendo? Mas é legal, Eli, porque assim, nós somos de verdade. Sim. Essa é a nossa verdade. Então, às vezes, as pessoas podem nos encontrar e achar que, por conta de profissão, de cargo, que nós somos inacessíveis. E nós não somos, gente. Nós somos isso aqui. Nós somos essa alegria, graças a Deus, que a gente transborda. Graças a Deus mesmo. Foi muito engraçado, e a gente está falando disso, né? Foi muito engraçado porque outro dia alguém falou, vê a gente falando sempre de viação, que é um tema mais sensível e que eu sou muito apaixonada também, enfim, né? A gente vai nesse norte, mas eu também tenho lá meu Instagram, que é aberto e que é super divertido às vezes, enfim, né? E alguém se questionou a respeito disso. Gente, assim, por sorte, a gente pode ser tantas coisas, né? Por sorte, a gente divide lá a parte do trabalho, então tem a Bibi, que é muito focada em ônibus e muito preocupada com todas as situações. A gente tem também a Bibi lá do Instagram, enfim, que gosta de falar de política, que gosta de falar de cidade, que é mãe, enfim, né? São tantas nuances numa mesma personalidade e por isso que, para mim, às vezes é tão importante estar no seu programa como a Bibi. Né? Tá no programa falando de assuntos com a minha amiga Maristela, falando de assuntos que a gente gosta e que também são importantes, justamente para as pessoas perceberem. A gente, graças a Deus, é um misto de muitas coisas, né? Nós vamos falar também hoje, Maristela, sobre a tua área, mas eu quero fazer isso en passant. Eu quero falar um pouco sobre o nosso município, sobre a vida que a gente está levando hoje. Aliás, o tema acaba sendo um só. Né? Eu abri o programa de hoje, e está acontecendo uma decoração aqui em Teresópolis de guarda-chuvas. Vão botar agora na Calçada da Fama. Isso veio da Europa e já chegou em algumas cidades aqui do Brasil. É até bonito. É até bonito. Uma coisa nova, vão botar aqui em Teresópolis também. Já até começaram a botar. Aí comecei a falar sobre a Calçada da Fama, que eu acho aquilo ali horroroso. É uma opinião minha, vocês vão discordar ou não. Enfim, mas eu acho a Calçada da Fama horrorosa. Eu acho que o empresário não investe. E comparam muito Teresópolis, a área que a Bi gosta, né? Comparam muito Teresópolis turisticamente com Gramado e com Canela. E deixam de comparar com Petrópolis, que é muito melhor do que a gente, né?
turisticamente, principalmente nessa época de Natal. Mas lá o empresário investe o ano inteiro para as festas que acontecem. E aqui em Teresópolis não. Eu queria ouvir vocês falarem sobre isso. Final de ano, festa de Natal, decoração de Natal e também ainda dentro de uma pandemia. Eu vou um pouquinho lá atrás. Eu trabalhei com os empreendedores na época logo pós-pandemia. E nessa época eu trabalhava nesse projeto Sebrae e Associação Comercial, era uma parceria estadual, né? Eu só era lotada na Associação Comercial. E eu me lembro do Igor tentando trabalhar com os empresários da Calçada da Fama para cobrir, para fazer uma estilo Curitiba, tem aquela rua 24 horas. A rua coberta. Era a ideia dele na época. Ele queria fazer para dar um movimento, ficar bonito aquele local e ficar não só apresentável, mas que a gente pudesse circular com segurança. E, na época, ele não conseguiu, porque os empresários não o apoiaram. E ele, sozinho, não podia fazer muita coisa. A Associação Comercial não tinha como se os empresários não fizessem. Sebrae também não. Então, nessa época, lá pós a nossa tragédia, já tinha essa ideia. Nós discutimos isso por várias vezes, eu tive com o Igor discutindo sobre isso. Então, a ideia sempre teve. O problema é o empresário comprar essa ideia. Se esperasse de administração pública, eu acho que não sai, não. Então, nós vamos ter que contar com o empresariado, sim, porque, afinal de contas, vai ficar um lugar bonito para que todo mundo passeie por ali e frequente e gaste. É interesse do empresário. Porque ninguém passa ali, bate e diz, você sempre está vendo alguém entrando em alguma loja, comprando alguma coisa. As pessoas irão consumir. Então, é essa visão que tem que ter. E as pessoas não têm. Natal, né? Enfeites de Natal. É uma época que eu amo particularmente. Tá? Eu vivenciei isso muito na minha infância com o meu pai, então eu gosto demais disso. E eu acho que mexe com o imaginário, mas que sejam feitas enfeites bonitos, que sejam feitas coisas que sejam atraentes aos olhos das crianças, que é o que a gente tanto tenta mostrar alguma coisa para elas, não tirando o sentido do que é realmente o Natal, que é o nascimento de Jesus, mas as crianças gostam do Papai Noel. Sem dúvida nenhuma. E precisa, né? Esse imaginário, esse lúdico é muito importante. E falando um pouquinho sobre a decoração, que foi assunto, né? Foi tema aí entre ontem e hoje, com as fotos, eu acho pessoalmente que a gente precisa realmente começar a remodelar alguns pontos da nossa cidade, né? Essa mudança talvez traga maior atrativo. Eu concordo com o Hélio que a Calçada da Fama, ela obviamente não atingiu o sentido que deveria, ela não é bonita, ela não é acolhedora. Embora tenham muitas lojas boas, eu acho que o sentido da calçada, ela realmente não foi atingido. E talvez agora, com essa nova decoração, a gente comece a ter um norte de que nós temos uma cidade turística, né? E que não é só o alto, que eu acho que acaba ficando com maior visibilidade, mas também o centro da cidade. Então, eu vejo como muito benéfica, talvez seja uma tentativa que vai passar ainda por alguns ajustes. Eu entendo que vai ser uma mudança grande, né? Imagina, o que não tem ali a parte de cima começa a ser enfeitado com várias guarda-chuvas. Eu, pessoalmente, acredito que mais para frente a gente vai passar pelo momento de ter um pouco mais de identidade própria. A gente acaba buscando outras referências e trazendo, de repente, que não é tão parecido com a gente. Mas eu acho que é uma tentativa muito válida. Os enfeites de Natal, eu acho que são fundamentais. Eu sei que a gente passa por uma época de pós-pandemia, mas a gente precisa reaquecer, né? O comércio precisa estar mais ativo, as pessoas precisam estar mais dispostas. Eu acho isso fundamental. Então, eu vejo com boa ótica, eu vejo realmente como uma boa sugestão para que a gente comece a reaquecer, para que a cidade comece a ficar mais bonita. Lembrando que isso talvez venham com outras questões que a gente vai precisar olhar. Obviamente, eu não posso deixar de falar que é esse trânsito, que cada vez mais fica mais congestionado, né? Eu acho que isso também passa para uma cidade turística, mas eu acho que cada coisa ao seu tempo. O empresariado também, eu entendo que sofreu muito com essa questão da pandemia, o afetou muito, então talvez não dê para fazer grandes coisas, mas eu acho que todo movimento que for feito vai ser muito benéfico para a gente ter a cidade que a gente quer no futuro. Eu volto ao trânsito, mas e o que a Maristela falou desse projeto que eu conheço, eu me lembro desse projeto, foi há 10 anos atrás, de cobrir a Calçada da Fama. Eu, pessoalmente, acho muito interessante. Eu gosto desse movimento, principalmente porque a Calçada da Fama, hoje,
eu não me sinto segura de passar ali depois das 6 horas, depois das 18 horas. Pessoalmente, não me sinto segura depois que as lojas fecham. Eu acho que talvez com a cobertura, talvez dando um pouco mais de visibilidade para aquele local, ele comece a ficar mais transitável. As lojas começam a fechar a partir das 22 horas, salvo engano, no período de Natal. Sim. E acho que isso vai dar maior tranquilidade, né? Eu percebo que, mal comparando, a galeria ela acaba sendo muito mais frequentável do que necessariamente a Calçada da Fama, que eu hoje, depois das 18 horas, não me sinto mais segura de passar ali. Então, eu acho que a cobertura eu vejo como muito benéfica. Ficaria espetacular um projeto Sem desse. dúvida nenhuma. Eu acho que é um novo momento ali para aquela área de centro de cidade que acaba ficando um pouco mais abandonada em detrimento das outras questões e é um lugar onde tem lojas muito importantes, onde tem realmente todo o fluxo de pessoas passando por ali. Eu vejo com muito bons olhos. Mas a gente que vai ter que pensar muito o poder público nesse sentido, porque tem ali a parte da fiação, como foi dito por um Sim. comentário aí, né? Então, assim, não adianta nada se nós colocar os guarda-chuvas bonitos, coloridos, mas com aquela fiação toda ali. Outra coisa, podia ser explorado, né? Aqueles quiosques que estão ali. Sim, os quiosques principalmente. Porém, a partir de 18 horas, nós começamos a ver aquele monte de lixo acumulado na Calçada da Fama. Então, como que nós vamos olhar para cima e ficar admirando os guarda-chuvas com todo aquele lixo, com a calçada estragada, com os bolsões de água, como também foi falado aí? Então, é um trabalho grande. Se é para fazer, vamos fazer direito. A gente tem que começar a ter identidade própria, sim. Identidade. Ter ser referência. Nós não podemos parar lá no alto. Todos os ônibus de turismo que chegam param na feirinha e não vêm para cá. E quando vêm para cá, eles realmente fazem um city tour. Ninguém desce, as pessoas ficam olhando, poucos são o que param. Eu acho né? que passar, você falou uma coisa muito importante, Maria, eu acho que passar pela revitalização dali é, de repente, colocar aqueles quiosques mais aprazíveis para depois do fechamento das lojas, pensando na época de Natal, fora da época de Natal, que fecham mais cedo, ter ali um ambiente onde você possa sentar, tomar alguma coisinha, ouvir uma música ao vivo, enfim. Realmente é movimentar ali, principalmente para tirar não só o lixo, mas também fica um ambiente muito instável, muito inseguro ali. Né? Um pessoal esquisito, parado por ali, você fica um pouco insegura de passar. E eu acho que revitalizar aquela área ali é muito importante para dar vida ao centro da cidade. Né? A Praça Santa Teresa, eu acho que foi um ponto altíssimo, ela está muito bonita. Anteontem até parei com meu filho ali para tirar foto e tal. Enfim, eu acho que foi um ponto muito alto, ela está bem bonita. E eu acho que o que falta é realmente olhar para frente e ver uma calçada que seja realmente da fama, que seja realmente famosa, com a revitalização, a utilização daqueles quiosques, que são muito bonitinhos. Eu acho que tem tudo, realmente, com a cobertura, tem tudo para ser um lugar que seja realmente turístico. Eu acho que é pensar no que a gente pode fazer. Um outro exemplo... E não é só a Calçada da Fama, nós temos outros pontos sim, aqui sim. que precisam ser vistos. Precisam ser vistos. O Mirante, que hoje ninguém mais sobe no Mirante para ver, até porque é perigoso. O Mirante da Granja Guarani, eu não sei se vocês viram Sim. a matéria hoje, o cara botou uma torre, esticaram uma torre atrás do Mirante, Maristela. Então, quando você fazia as fotos dentro do Mirante da Granja Guarani, que você pegava a parte de dentro, você fazia o passepartout da foto, seria a janela. Hoje não pode mais, porque atrás botaram uma torre. Então, você não vê a serra, você vê a torre. É uma pena. Chegaram a esse ponto. O problema é quem autoriza. Aí é autorização de prefeitura, né? Então, aí voltamos àquela coisa. Como é que isso é normatizado? Nós deveríamos ter pontos onde a nossa parte turística não fosse afetada. Como você falou, Mirante. Tem pessoas que sobem lá, que têm coragem de subir lá, né? Porque tem que ter coragem para subir. Quando chegam lá, vão tirar uma foto do Dedo de Deus, tem uma antena na frente do Dedo de Deus. Eu acho que Isso. E o ponto importante, de repente, chamar o Teresópolis Conventions Bureau, eu não sei quem é que está mais à frente, mas é fundamental ver o que a gente pensa como turismo da cidade. Né? Já que a gente está fazendo uma cidade turística, não adianta a gente botar a torre lá na frente e botar a cobertura no centro da cidade. Quer dizer, o que a gente precisa fazer é, como cidade, ter um planejamento turístico. A gente sente falta disso, a gente vê Itaipava, que é tão pertinho de nós, e eles se reúnem a ponto assim, de que tudo lá é realmente pensado e planejado no sentido de, não, a gente está num corredor aqui, mas esse corredor ele é principalmente turístico. E é fundamental que a gente pense na cidade como um todo, né? Percebendo que o que é uma cidade turística. E outra coisa, né? Turística para quem? Às vezes não é só turística para os que vêm de fora, mas é para a gente também. É a qualidade de vida interno.
Interior, sem dúvida Uma nenhuma. Qualidade de calçada da vida. Fama coberta, acontecendo eventos ali todos os dias, ou todas as semanas, ou em datas comemorativas, é o turismo interior. Vocês viram aquele rapaz que fez alguma apresentação ali na Calçada da Fama, que hoje eles fazem de maneira despropositada, assim, cada um de um lado, e pessoas muito talentosas foram Sim. parar na Record até. Eu achei tão interessante. Foi. Né? Isso mesmo. E o que eu acho muito bacana é o seguinte, por que a gente não pensa, então, num palco para apresentações, em mini palcos para apresentações que realmente fossem agendadas, para que a gente valorizasse esse artista de rua que também ganha seu Mas o sustento? empresário tem que entrar nisso. Sim, tem, sem dúvida nenhuma. Precisa ser uma parceria conjunta, porque ali é valorização do comércio local. É um entendimento de que se a gente fizer por ali, sem dúvida nenhuma, isso vai repercutir diretamente para a gente. Embora eu diga o seguinte, eu sei que não é fácil, esse momento pós-pandemia, ele foi traumático para todos nós, e eu digo por mim, enquanto empresa de ônibus, mas é fundamental. A gente sabe que precisa fazer justamente para ter esse retorno, né? Olha só, a Miriam, eu acho que ela está aqui um pouco discordando da gente, ou está brigando aqui com a gente. Ela botou Miriam Silva. O restante da cidade fica abandonado? Bacana. E os esquecidos não têm vez? Na verdade, nunca fazem nada para Teresópolis. Aquilo que se chama rodoviária é vergonhoso. Miriam, não sei, Miriam ou Miriam, a gente está falando de uma cidade num todo, né? A gente deu o exemplo aqui da Calçada da Fama. Mas já falamos aqui da Granja Guarani, já falamos do Mirante Central. Tem muita coisa que tem que ser feita aqui em Teresópolis, porque o alto tá melhorando muito turisticamente, mas está só lá no alto. Né? E aquilo isso tem que aumentar. E aí você fala, os esquecidos não têm vez? Lógico que tem. Bota para mim aqui quem você se refere, os esquecidos. E, na verdade, nunca fazem nada por Teresópolis e a rodoviária é muito feio mesmo. Essa semana eu falei da rodoviária e falei pesado. Então, ao longo dos programas seus que eu acompanho, a rodoviária é muito, muito, muito batido aqui. Todo mundo fala, e é, sim, horrível. Sempre tem publicação de brigas na rodoviária. Sempre. É inseguro para todo mundo. Né? Não é para turista, é para a gente, para morador daqui. E quando a gente fala de começar a trazer o turismo para cá, esticar, tirar só o foco do alto. Então, começou a Praça Santa Teresa, pensando... Por que falamos hoje de Calçada da Fama? Que é o que está em foco essa semana. Mas a gente não esquece da cidade. E também revitalizar passa por isso, né? Passa por isso. E, de repente, você tem uma praça que está muito bonita, aí você tem uma rua que chama mais atenção. A rodoviária começa a ter um outro peso, porque começa a ser aquele foco de pessoas que estão vindo e chegando naquele lugar, então vai incomodando também. Eu sei o seguinte, começar, Miriam, assim, a gente entende o que você está falando, mas começar não é um processo fácil. Não, tem que começar. Tem que começar. Por algum lugar tem que começar. Mas nós temos o turismo do interior, o ecoturismo. E por que não criar, por exemplo, uma feira itinerante de artesãos locais em cada comunidade, onde a gente pudesse levar também pessoas para lá? Como acontece aqui com o Esquina, onde acontecem as feiras da RBS. Por que não levar isso para outros pontos? Olha, mas a gente precisa ter segurança para chegar lá, a gente precisa de um espaço adequado, porque senão não tem atrativo, as pessoas não vão querer ir. Então, a gente tem que ter um começo, ter um planejamento geral, Sim. e seria fantástico. A Bibi fala muito da comunidade, eu gosto muito de ouvi-la falar. Sim, não, Segura um pouquinho, Bibi, eu estou em cima da aula do comercial, já estão me cobrando aqui, não perde o foco aí não. E eu falei essa semana 20 minutos sobre mobilidade urbana. A gente vai falar sobre isso aqui também. Deixa eu falar com vocês agora sobre a Original Drogaria. Original Drogaria tem o 2642-0050 e 2742-2727, que é o delivery aqui da cidade, da Original Drogaria. Voltamos já.